Olá, aqui Clésio Castro, médico nutrólogo, fundador da Educação para a Saúde. Tenho uma boa notícia agora em 2021 para você, o futuro nutrólogo. Esse é o ano de você tirar o título de especialista. Porque esse ano a gente já tem duas datas, dia 9 de maio e data de 25 de setembro para a prova de título. Sendo que a primeira prova a gente já tem o edital publicado. A prova vai ser daqui um pouquinho mais de 3 meses. Então, para quem está na reta final dos estudos, esses 3 meses são suficientes para você ter a garantia de passar na próxima prova de título. E para quem vai para a prova de 9 de maio agora, para tirar o título de especialista, tem até dia 19 de abril para postar a inscrição. E hoje a gente vai ver quais são os pré-requisitos então do edital, o que mudou desse para o edital passado, como você faz para conseguir o máximo de pontos e os próximos passos. A última prova foi em outubro de 2020. E é esse edital que a gente vai comparar com o desse ano. Nessa última prova a gente teve um índice de aprovação de mais ou menos 25%, que segue uma média histórica dos últimos pelo menos 9 anos. Isso faz com que dentro da nutrologia a gente tenha uma prova de título uma das mais difíceis, né, se a gente for comparar com outras especialidades. Dos alunos aprovados, mais de 60% se capacitaram comigo através dos cursos da Educação para a Saúde. Eu tive a felicidade de ajudar esses alunos a organizar, eu tenho um mapa claro para organizar os estudos, esse mapa que eu construí quando eu prestei a prova e passei na primeira vez, e tem ajudado aí centenas, milhares de alunos a organizar os estudos. É importante a gente otimizar o tempo, então às vezes o que vai demorar meses, anos para organizar, transformar isso em semanas. A ideia é simplificar o aprendizado, conectar o aprendizado teórico com a prática, para a gente não aprender alguma coisa só para a prova e não usar no consultório, não usar na vida. E o grande segredo é trocar o pneu do carro andando. E por que trocar o pneu do carro andando é importante? Porque a gente não vai parar a nossa vida para estudar para a prova, a gente vai continuar tendo filho, esposa, marido, vai ter que dar plantão, vai ter que ter a vida social e vai ter que estudar para passar na prova. Decidi prestar a prova agora em maio, tem 3 meses aí essa reta final. O que eu preciso saber em relação à prova, né? Primeiro, o pré-requisito, quem que pode participar? A gente tem 3 categorias, né? 2 praticamente elas não são muito funcionais. Quem tem residência pode prestar a prova, mas quem tem residência teoricamente não precisa prestar a prova de título, porque já tem já tem o título, né? Já tem a residência que equivale ao título de especialista pela MB. Quem tem um treinamento na especialidade parecido com a da residência, mas não tem aí não tem o certificado da residência, pode prestar a prova também. E a terceira categoria, que é a maior de todas, é quem tem um tempo de nutrologia de 4 anos pelo menos, então pode pleitear a prova de título de especialista em nutrologia. De onde veio essa lógica dos 4 anos? Veio da Comissão Mista de Especialidade, né? Então faz parte a AMB, o CFM e a Comissão Nacional de Residência Médica. Em 2016 foi publicada então uma resolução dessa Comissão Mista, e nessa resolução ela prevê, né, no artigo 7, que mesmo quem não tenha feito residência oficial tem a chance aí de pleitear a sua especialidade médica, desde que tenha um requisito, né, que vale para qualquer especialidade, o dobro de tempo de atuação naquela área, experiência naquela área, o dobro de tempo do programa de residência. Então, como a nutrologia são 2 anos, então na nutrologia exige 4 anos. A taxa de inscrição da prova é R$ 1.600, quem é sócio da Abram aí tem um desconto de 10%. E da diferença desse edital para o edital do ano passado, em termos de pontuação, né, se a gente somar 100 pontos, o total de currículo mais prova, continua o mesmo. Tá? Desses 100 pontos, a gente tem 25 pontos equivalentes a 50 testes, a gente tem 15 pontos equivalentes a 10 questões dissertativas, a parte oral são 3 questões valendo 30 pontos e o currículo, 30 pontos do currículo. A pontuação mínima que você precisa desses 100 pontos, né, para ser aprovado, para ter o título de especialista, são 70 pontos. Então já fica claro aqui, quanto mais pontos você tem no currículo, menos pontos você precisa tirar na prova para atingir esses 70. Então você precisa, se você tiver 30 pontos no currículo, ir para uma prova que tem 70, vale 70, e você precisa acertar 40, né, para somar os 70 pontos. Tá? Então a ideia é que você vá para a prova com o máximo de pontuação no currículo. Clésio, se eu tiver aqui 0 pontos no currículo, eu posso prestar a prova? Teoricamente sim, mas você teria que acertar todas as questões de múltiplas escolhas, dissertativas e oral, para poder chegar nos 70 pontos. Então eu aconselho você ir para a prova com uma segurança acima dos 30 pontos, ou se você tiver aí com uma pressa e tudo mais, ter pelo menos entre 20 e 30 pontos.
Bom, e como é que funciona esses 30 pontos do currículo? Onde eu posso ter pontuação? Como é que é dividido isso? Né? Quantos pontos eu tenho? Então eu recomendo que a primeira coisa que você faça, querendo ir para a prova de título, é você colocar o seu currículo no papel. A gente acha, muitas vezes, que tem pouco ponto, e tem muitos, né? Já vi alunos achando que tinha menos de 30 e tinha 50, 60 pontos. E tem gente que acha que tem pontos suficientes, na hora de botar no papel mesmo, somar o que é de odontologia, colocar no edital em cada item, acaba vendo lá que tem 10, 15 pontos. Ou seja, colocar no papel é a coisa mais importante. O que mudou de impactante no último edital para esse? Basicamente, a pontuação, quanto vale a pontuação de ouvinte em congressos e de apresentação, né, em congressos. O ouvinte passou a ter um papel menor e o apresentador aqui de trabalhos acabou subindo um pouco a pontuação. O resto manteve-se mais ou menos parecido. Como é que funciona o currículo, a pontuação do currículo? Ele dá ponto para várias áreas, né? Então ele é um currículo que é bem, vamos dizer assim, democrático. Você pode pontuar em várias áreas diferentes. Desde a graduação você já pode somar 2 pontos, se você tiver trabalhos lá apresentados, né? Na graduação, no máximo 20 trabalhos, somando no máximo 20 pontos. E depois da graduação, aqui a gente tem a maior parte dos eventos após a graduação são eventos relacionados à ABRAN, né, Associação Brasileira de Nutrologia. Então o CNNutra aparece valendo 15 pontos, o Curso Nacional de Nutrição Enteral Parenteral valendo 10 pontos e o Nutrologia Esportiva valendo 10 pontos. Esses cursos você pode até pontuar 2 vezes, ou seja, realizar ele 2 vezes. Então se você tem 2 CNNutros, você já tem os 30 pontos do currículo, né? Especialização, também reconhecida pela ABRAN, você pode ter no máximo 8 pontos, considerando 4 pontos por ano. Você pode ainda ter pontos por cursos pontuais, cursos de 10, 20 horas, somando no máximo 40 horas e no máximo de 8 pontos. E outros cursos não relacionados à ABRAN, mas, por exemplo, relacionado à Braskem, né? A instituições ligadas à MB, você também pode pontuar até 40 horas, no máximo de 4 pontos. O EAD da ABRAN ainda é reconhecido aqui na pontuação, né? O EAD equivale no máximo 3 pontos, contando 0,03 por hora. E o PEC-Nutro, o Programa de Educação Continuada da ABRAN, também no máximo de 6 pontos, 2 pontos por ano. Então, nessa questão após graduação, você poderia somar 99 pontos se você tivesse a pontuação máxima em cada um desses itens. Ou seja, passa muitas vezes os 30 pontos necessários para você ter no currículo. Se você tem um mestrado e um doutorado em nutrologia, também vai valer uma pontuação 10 e 16 pontos, no máximo os 26 pontos. E a experiência profissional também conta. Então, residência em nutrologia, você já tem os 30 pontos do currículo. Se você fez estágio oficial, 25 pontos. Ou algum outro estágio, né, que não chega à carga horária da nutrologia, mas você pode somar 15 pontos aí se teve pelo menos de 1.000 horas no ano. Residência em outra especialidade e título de outra especialidade também conta, ou seja, você pode ter 12 pontos só mostrando aqui, apresentando, né, a residência ou título de outra especialidade, caso você tenha. E membro de equipe multidisciplinar de terapia nutricional, você pode somar até 4 pontos se você tiver mais de 5 anos. Ou seja, nessa pontuação de experiência profissional, considerando que esses 3 primeiros itens acabam se excluindo, né, porque quem faz uma coisa acaba não fazendo a outra, você teria até 46 pontos para fazer. E eventos científicos, Clésio? Eu participei das palestras, participei de congressos, então esses foram os itens que foram mudados a pontuação. Agora a gente dá mais valor aqui para quem publicou trabalho, apresentou trabalho, né, no congresso e menos para quem ouviu. Então, se você tem um congresso da ABRAN lá com 3 dias, ou vamos pegar com 4 dias, você vai somar 2 pontos, você pode somar congresso de 3 anos para dar os 6 pontos aqui. Tá? Tem gente que vai todo ano, então já teria 6 pontos aqui. E apresentou uma palestra no congresso, um pontinho, até 6 palestras mais 6 pontos. Nesse item aqui dos eventos científicos em nutrologia, 12 pontos. Se você também produzir um artigo científico na área de nutrologia, esse vale 0,8 pontos. Se não for indexado a revista, vale um pouco menos, vale metade. E se for na área médica, não na nutrologia, também vale 0,4 pontos. Se não for indexado a revista, 0,2, sendo que no máximo 4 pontos você pode somar em artigos publicados. Em livros de nutrologia, se você escrever um capítulo, você ganha meio ponto. E se você tem um livro todo, né, 1 ponto, máximo de 6 livros, máximo de 12 capítulos, e nessa categoria você vai somar um máximo de 6 pontos. E então na produção intelectual, um máximo de 10 pontos. Se você já é mestrado, doutorado e vai participar de banca examinadora, você pode, cada banca que você participou, somar 1 ponto até máximo de 4 participações
4 pontos. Então, o máximo dos máximos do currículo, considerando ser exequível, uma coisa praticamente impossível, seria 173 pontos, né, nos melhores dos melhores, ou seja, é muito além dos 30 pontos que a gente precisa só para ir, né, para garantir o 100% de pontuação na questão do currículo. Mas é lógico, né? Se a gente for ver, a maioria das pessoas que vai prestar uma prova do MB não vai ter residência, tem mestrado, doutorado, ou seja, tirando o que a gente chama de razoável aqui, né, que quem vai pleitear o título PMB não tem a residência oficial, vamos supor que fez apenas um CNNUT, um CENEP, ou após, tal, no máximo 78 pontos teria. Então 78 ainda é mais que o dobro do que precisa para os 30 pontos. Então existem muitas opções para conseguir pontuação. O que basta você fazer agora é saber o que você tem, se passa de 30 está ok, se não chegar no 30, você faz uma estratégia até a data da prova, que se for, né, executável para você conseguir os 30 pontos para ir para a prova. O que não soma pontos, já somou ponto, tempo de formado, o que eu acho que deveria somar, por exemplo, o certificado da área de atuação pela Brasp, né, deveria estar somando ponto, não consta aqui no currículo. A coordenação equipe multidisciplinar, conta só um membro da equipe multidisciplinar, e participação em livros e eventos científicos não relacionados à nutrologia, essas coisas não constam. Eu acho que o edital ficou mais sério nos últimos anos, depois que a MB começou a olhar mais de perto também. Então aparece aqui a condição especial para candidato com deficiência, para lactante. A possibilidade de recurso aparece. Antigamente tinha a carta dizendo que você não poderia, né, fazer nenhum recurso, hoje já tem essa possibilidade. Conta-se 10 dias a partir da data da divulgação oficial e ainda baseado em bibliografia recomendada. O que, a meu ver, ainda não dá possibilidade de recurso real é que você não pode levar o caderno de provas, como acontece em outras especialidades. Então, mesmo o aluno achando uma questão, um provável erro, né, uma dupla interpretação, ele ainda não tem o caderno de questões para poder entrar com recurso mesmo. Então, isso ainda acho que vai evoluir. Eu acho que no futuro próximo a prova ficando cada vez mais, né, séria, robusta, mas você vai acabar tendo a liberação das questões das provas. Então, qual a dica que eu dou para quem vai querer prestar agora para em maio, tirar o título em maio? Organizar os comprovantes do currículo. Mas organizar hoje, né? Deixar para amanhã. Porque o médico ele tem muita fantasia, muitas vezes, em relação ao currículo, não acha o certificado, ou fez um curso que não tem, ou acha que vale ponto, que não vale. Coloca simplesmente no arquivo do Word, digitado, tudo que você tem de produção, tudo que você tem do seu currículo, e aí depois você vai tirando isso, copia e cola, né? De acordo com o edital. Aí depois que fizer isso, você vai somar essa pontuação, você vai ver que tudo que você tem, colocou em algum lugar do edital, e você vai somar a pontuação, é matemático. Em cima disso dá para você ir tranquilo, ou seja, dá para você estudar para a prova sabendo que o seu currículo já está feito, mesmo porque você vai ter que enviar isso, né, em abril, e não pensar mais isso, não gasta cérebro para isso, e você sabe se você tem a pontuação necessária ou não para dedicar os estudos e para ir para a prova, né, mesmo. Então, a organização do currículo agora é importante para você ver se você tem condição para ir para a prova e para você tirar da sua cabeça, né, essa preocupação. Tem gente que com essa preocupação, não fazendo num mês, 2 meses, 3 meses, perde meses de estudo. E depois otimizar os estudos, né? O edital foi divulgado com uma antecedência boa. Antigamente, pegar 2013, 2014, os editais eram divulgados nem 40 dias de antecedência. Então, esse aqui a gente tem mais de 3 meses. Quem acompanhou outros editais, o conteúdo programático e a bibliografia não mudaram. Então, os livros indicados, as revistas e o conteúdo continua o mesmo. E se você quiser uma ajudinha minha, eu tenho, desde 2014, eu venho ajudando colegas, né, assim como eu passei por isso, né, e acabei organizando os estudos para passar para a prova de título, na primeira vez que eu prestei, eu venho ajudando colegas a fazerem isso, né, organizar os estudos, ter eficiência, ter um olhar onde a gente consiga visualizar todo esse conteúdo do currículo, organizar, saber onde que em cada livro a gente acha que cada conteúdo, e dessa forma ter êxito nos estudos, né? Fazer em poucas semanas aí o que às vezes demoraria anos para estar fazendo. E entre dia 8 e 15 de fevereiro eu vou estar divulgando, né, a Jornada do Aprendizado Nutrológico. É uma série de vídeos onde eu ensino a fazer isso. Eu ensino você a estudar para a prova de nutrologia, organizar os estudos, e onde você também pode aprender, conhecer sobre a especialidade, ou mesmo saber o que da nutrologia você pode usar na sua especialidade, que vai ajudar no seu consultório.
para quem exclusivo para médico, né? Principalmente para aqueles agora que querem prestar a prova de título agora em maio. Assim que se você se inscrever para essa semana, né, é gratuito esses vídeos, você também vai receber esses esquemas da bibliografia e do conteúdo que eu fiz, com livros que têm no edital e com livros que não têm no edital, mas que ajudam a estudar o mesmo conteúdo. E no dia 16 de fevereiro eu vou mostrar uma turma, vou abrir, né, e vou mostrar o meu curso online completo. Tá? Se você quiser fazer parte disso também, e ser guiado por mim e participar com vários outros colegas dessa jornada, está convidado. É um curso que eu já tenho 23 edições, mas o que eu recomendo agora? Fazer a inscrição, clica no link abaixo. Tá? Só os vídeos dessa semana da jornada, os vídeos gratuitos já ajudaram muitas pessoas. Tá? Tem relatos de colegas que se organizaram para a prova e passaram assistindo esses vídeos. E no final desses vídeos você tem a possibilidade de também conhecer o meu curso completo. Clicando no link abaixo e se inscrevendo, você também recebe a bibliografia, a organização dos livros e do conteúdo da prova de título pelos livros, ou seja, os capítulos, em cada capítulo qual assunto que está, em que livro cada assunto que está. Só isso você já ganha aí pelo menos alguns meses de organização para os estudos. Ok, então, um abraço e até lá!